Não, senhor, cadê isso, Paulo? Cadê isso, Paulo? Prazer para nós. Meus queridos irmãos, aprove a Deus estarmos reunidos nessa manhã para dar início a este culto nupcial. E nós vamos abrir com uma oração a Deus. E depois dessa oração nós vamos estar cantando o hino de número 243, a cristã. E depois sucederemos a leitura do texto bíblico. Quero convidar os presentes a ficarem de pé. Nós vamos clamar ao nosso Deus. Quero aproveitar a presença do diácono Paulo e pedir que ele faça a saudação da abertura. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. Nós estamos reunidos aqui na tua casa, para te louvar em nome de Deus, teu reino. E também por esse casal que tu é contra na comunicação. O Senhor seja, o Senhor aceitou essa família, esse casal, para que ele se necessite na tua presença, até o fim dos tempos, Pai Santo, em nome de Jesus, porque o casamento é uma bênção de Deus, Pai Santo. Nós sabemos disso, Pai Santo, e aquilo que Deus ajuntou, ninguém separará. Isso nós temos certeza, nós temos isso, Pai Santo, em nome de Jesus. Que essa família seja abençoada eternamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos entoar o cântico 243 ao abrir o culto. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Meus queridos, quero convidar você que pode abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos a uma breve meditação da palavra do Senhor nessa manhã. 1 Coríntios, capítulo de número 13, a leitura a seguir. Paulo nos diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa ou como símbolo que retira.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso se me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, elas cessarão. E havendo ciência, ela passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então tudo que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Porque agora vemos em espelho, obscuramente. Mas então poderemos ver face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Permanecem então a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Nesta manhã nós estamos reunidos na presença de Deus em nome do amor. Pode ser que alguém diga que as pessoas não amam mais, cada vez mais está se tornando raro alguém que queira cumprir os desígnios de Deus, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua esposa e tornar-se-ão ambos uma só carne. Deus nos deu esta ordem e foi o Senhor mesmo que celebrou o primeiro casamento, quando trouxe Eva para Adão e uniu um ao outro no jardim do Éden. Por isso, nós estamos muito felizes nesta manhã pelo casal Fernando e Márcia, porque eles estão tendo a oportunidade de externarem o seu amor diante de Deus e dos homens, nisso que já aconteceu diante da lei civil. Eu gostaria de salientar aos irmãos, nós só podemos realizar a cerimônia religiosa quando a cerimônia civil já foi concretizada. E aqui está a certidão de casamento dos nossos irmãos, eles já estão casados no civil e agora nós vamos então, com base nisso, suceder a cerimônia religiosa, ok? E para tanto, então, passando a parte nupcial do culto, eu quero convidar aos recém-casados, não posso chamá-los de noivos, para ficarem em pé aqui na frente. Eles estão felizes, eu estou muito feliz. O Fernando, que já é meu padrinho de casamento, meu amigo de longa data, nesse dia tornou-me ele o padrinho de casamento dele também. Olha que coisa boa. E a Márcia, quem aprendemos a amar, desde que o Fernando nos apresentou a Márcia 2 anos e meio atrás, ou até mais, em um culto no domingo pela manhã, e ficamos gratos a Deus pela vida dos irmãos. Percebam que a felicidade é encontrada nos pequenos instantes de alegria. Se vocês olharem o rosto de cada um que está aqui, está cheio de felicidade e alegria de vocês. Amém, Deus? Muito bem. O casamento é a legítima e indissolúvel união entre um homem e uma mulher, de conformidade com a ordenação de Deus. É uma instituição civil e também religiosa. Essa união foi instituída no Éden, com Adão e Eva. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Deus fez dela um tipo de união mística entre Cristo e sua igreja. Quando a Bíblia se refere à união do corpo de Cristo com o Senhor, ela chama isso de casamento. Interessante. Isso está em Efésios capítulo 5, dos 25 ao 27. O Senhor Jesus honrou essa instituição com a sua presença lá nas bodas de Caná, João capítulo 2. O escritor da Epístola aos Hebreus diz que o casamento é digno de toda a honra entre os homens. É por conta disso que nós estamos aqui reunidos diante de Deus e de todas estas testemunhas para celebrar o casamento, a união, a cerimônia religiosa de Fernando e de Márcia. O casamento foi ordenado para companheirismo,
apoio e consolo que o esposo e a esposa devem retribuir reciprocamente, enquanto ambos viverem, para perpetuar a instituição da família, para que os filhos sejam criados em piedade e retidão, também para o bem-estar da sociedade. Deus instituiu o casamento para aperfeiçoamento mútuo e continuidade feliz da espécie humana. É interessante, nós temos que comentar isso. Se nós deixarmos em uma ilha deserta, sem homens e sem mulheres, e retornarmos dali a 50 anos, nós veremos uma nova geração de filhos que já estão perpetuando uma nova geração de filhos. Mas se nós deixarmos apenas 100 homens ou apenas 100 mulheres em 50 anos, provavelmente já pode ser que não exista mais ninguém. Após ter criado o homem, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem disse isso. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É interessante que o original desse texto dá o sentido do seguinte: eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe dê juízo. A gente brinca, né? Se não fosse a minha esposa fazer as escolhas junto comigo, decidir as coisas junto comigo, quanta coisa ruim eu teria decidido nessa vida, mas ainda bem que a minha mulher está ali, não é assim as coisas não. Deus nos deu auxiliadoras idôneas. E o Fernando hoje está recebendo uma auxiliadora idônea. Ou seja, eu não posso perder essa. A partir de hoje o Fernando passará a ter juízo. Criou então o Senhor a mulher e instituiu a família ao unir e abençoar o primeiro casal no Éden. Santo e honroso é o estado do matrimônio, valorosa e digna é a vida em família. Jesus honrou o casamento quando compareceu às bodas de Caná da Galileia, transformando ali a água em vinho. A Escritura Sagrada exorta: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Hebreus capítulo 13, verso 4. O casamento é mencionado nas Sagradas Escrituras como figura do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Assim, meus queridos, que Deus abençoe essa união de vocês, assim como Ele abençoou a união de Adão e Eva lá no jardim. Nós vamos proceder a um momento de oração e depois continuaremos essa cerimônia com os votos dos noivos aqui presentes. Gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé. Qual o nome do irmão? Nosso irmão Roberto irá fazer essa oração a Deus, pedindo pelos votos do casal que será sucedido no próximo passo da nossa irmã. Abençoa esta bênção, que isso seja completo, que o Senhor tenha no nome de Deus, dar a sua bênção para a glória e louvor do nome de Jesus. Sim, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Os noivos, por favor, fiquem de pé. É isso importante. Eu peguei minha esposa para ser auxiliadora hoje. Na verdade, ela é auxiliadora sempre. Meus queridos, nós vamos dar continuidade então. E eu vou dirigir uma primeira pergunta ao Fernando. Fernando, recebes essa mulher que tens pela mão por tua legítima esposa, com o propósito de amar, honrar, respeitar, defender e sustentar, cuidar dela tanto na enfermidade quanto na saúde, na prosperidade e no sofrimento, e ser fiel em todas as coisas, de acordo com a ordenação de Deus nas Sagradas Escrituras do matrimônio? Hoje, diante de todos, a resposta do noivo foi sim. Márcia, recebes este homem que tens pelas mãos, por teu legítimo esposo, com o propósito de amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, cuidar dele tanto na enfermidade quanto na saúde, na prosperidade e no sofrimento, e ser fiel em todas as coisas, de acordo com a ordenação de Deus no sagrado matrimônio? Nós, diante de todos, que a noiva respondeu sim. Essa parte das perguntas sempre dá um nervoso, gente, mas o pior já passou. Uma vez que estão respondidas as perguntas positivamente, eu vou estar respondendo, irmãos, realizando a unção das alianças,
Vejam que capricho da madrinha, da noiva, né, em fazer este belo cesto para essas alianças, para o vislumbre de todos os presentes. Que coisa maravilhosa! Senhor, aqui está este par de alianças, ó Deus, que neste momento nós tiramos do uso comum que o mundo dá a elas e passamos à utilização da representação, ó Pai, da união dos teus filhos como uma só carne. Aqui, ó Deus, está representado o casamento dos teus servos. E diante de Ti, Senhor, nós colocamos essas vidas e clamamos o Teu cuidado. Nós ungimos e abençoamos este par de alianças. E que na troca das alianças, a troca do amor também possa ser verdadeira. Do cuidado e da cumplicidade possa ser completa. E isso até aquele dia em que o Senhor haver nos termos. Assim clamamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Eu vou entregar as alianças aos noivos. O Senhor se cuide da sua esposa e ela vai se lugar do Senhor. Assim, né? Doutora, parabéns. O Senhor vai segurar a ela, muito bem. Ela vai segurar o Senhor e levou o cestinho. Isso. A senhora pode pegar isso. Meus queridos, nós estávamos na parte da bênção das alianças e agora o Fernando irá aliançar a sua esposa e ele vai dizer a ela, olhando para ela: com esta aliança, símbolo dos votos sagrados e também de um amor conjugal precioso, puro e constante, selo da minha união contigo, até que a morte nos separe, é que eu a desposo. Bonito, né, gente? Glória a Deus. Agora a dona Márcia irá segurar a mão do esposo dela e irá repetir comigo: com esta aliança, símbolo dos votos sagrados e de um amor conjugal precioso, puro e constante, selo da minha união contigo, até que a morte nos separe, é que eu respondo. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou pedir auxílio aqui da minha auxiliadora para ela remover todas essas partes. Vou pedir que os noivos se ajoelhem, por favor. Quero pedir aos irmãos que fiquem em pé e, se possível for, estenda as suas mãos em direção a Deus. Segura aberto. Nós vamos agora abençoar o casal e aí essa união estará concretizada. Eu, neste momento, como ministro do Evangelho, diante de Jesus e destas testemunhas, os abençoo, os declaro marido e mulher, e aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem jamais. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estão, Senhor, os teus filhos agora tornados uma só carne diante do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, aqui reunidos neste momento, clamamos a tua bênção e o teu favor sobre a vida deles. Sê com os teus filhos, guia, Senhor, os passos deles. Ó Deus, dentro de coração de cada um, Pai, possa arder essa chama pelo Senhor e um pelo outro. Que eles possam amar primeiro a Ti, e assim, ó Deus, com este amor dado por Ti e por Ti mesmo, Pai, eles possam se amar eternamente e mutuamente. Os abençoe e guie os passos. Assim eu os abençoo como ministro do Teu Evangelho, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vocês podem ficar de pé. E agora, o senhor pode beijar a noiva. Apresento a vocês o senhor e a senhora casada.